Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do EBD em Foco. E nesse vídeo eu vou falar de um assunto que gera um pouco de dúvida, né? Um assunto que às vezes as pessoas ficam sem saber o que responder quando surge essa pergunta, né? Uma pergunta. E fica assim, muitos professores falam dominical também, né? Fica na dúvida quando o aluno pergunta lá na classe e às vezes responde até errado, né? Então, né, o professor que não sabe fala que vai pesquisar, que é o mais correto. Então, assim, é uma pergunta bem interessante. É o seguinte: o que acontece com as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? A gente prega na nossa igreja que para ser salvo tem que aceitar Jesus. Só que, assim, nós estamos num país que o Evangelho pode ser pregado, né, e quase todo mundo aqui já ouviu o Evangelho. Não vou dizer que todos os brasileiros já ouviram, mas né, eu acho que a grande maioria já ouviu. Né, já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar de salvação, alguma coisa do tipo. Mas e aquelas pessoas que nunca ouviram, que moram naqueles países que é proibido pregar o Evangelho, ou moram numa tribo aí bem isolada, né, e nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? Isso não só hoje, mas desde todos os tempos. Né, as pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho, que não ouviram falar de Jesus, o que acontece com essas pessoas? Elas serão salvas ou elas serão condenadas? Se elas forem condenadas, será que Deus não está sendo injusto porque Ele não deu uma chance para a pessoa? Né? Porque eu ouvi o Evangelho, eu tive a oportunidade de ouvir. E eu criei no Evangelho. Agora, aquela pessoa que não ouviu, né, o que acontece com ela? Né? Será que se ela for condenada, Deus está sendo injusto? Né? Por que Deus não deu a oportunidade para ela ouvir também? Né? Talvez se ela tivesse ouvido o Evangelho, ela teria crido no Evangelho. Bem, para responder essa pergunta, a gente vai ter que ir para a Bíblia. Pode surgir um questionamento, o seguinte: tá bom, a pessoa não ouviu o Evangelho, mas ela é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que trata todo mundo bem, lá na sociedade que ela vive, ela ajuda os outros, é uma pessoa boa. Né? Será que essa pessoa ela não merecia ser salva? Então vamos para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz acerca disso. Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então esse texto, ele continua falando da situação da humanidade, onde o apóstolo Paulo escreve, né, a Epístola aos Romanos, e ele vai falando, né, como que a humanidade está se comportando diante de Deus. E ele mostra, né, ele cita algumas passagens do Antigo Testamento que afirmam que não há um justo, não há ninguém bom, não há um sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então a situação da humanidade é tão deplorável que não existe uma pessoa só na face da terra que faz o bem, ou que já fez o bem. Por quê? Todas as nossas obras, todas as nossas atitudes são pecaminosas. O fato de nós estarmos afastados de Deus faz com que mesmo uma atitude boa praticada é uma atitude pecaminosa. Por quê? Porque ela não é feita para adorar a Deus, ela não é feita para glorificar a Deus, mas ela é feita para glorificar ao próprio homem. Ah, mas ele ajudou o próximo. Alguém já viu aquela frase? Ah, eu gosto de ajudar os outros porque eu me sinto bem ajudando os outros. Ou seja, não está fazendo isso para a glória de Deus, está fazendo para si mesmo. Apesar de ser uma atitude boa, é uma atitude pecaminosa. Então, todos os homens pecaram. Tirando, mas tá, e se não for essas atitudes boas? Mas todo mundo mentiu alguma vez na vida, né? Todo mundo enrolou alguma vez na vida. Algum pecado essa pessoa cometeu. Algum pecado as pessoas cometeram. Só que o
que é, né, pior, né, não são... Tudo bem, os nossos pecados, eles ferem a santidade de Deus. O fato de nós estarmos afastados de Deus faz com que nossas obras sejam obras pecaminosas. Mas o pior é que aqui diz que não há um que busque a Deus. Ou seja, não teve ninguém que resolveu buscar a Deus. Então surge assim a pergunta: como que eu não busco o meu Criador? Né? Como que eu não vou atrás do meu Criador? Como que eu não me achego a Ele? Mas será que Deus, não é Deus que tem que ir atrás do ser humano? Não é Deus que tem que buscar, se mostrar para o homem? Sim, e Ele fez isso. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha só o que esse texto está dizendo. Que Deus se manifestou à humanidade através da sua criação. Deus se manifestou à humanidade através das coisas invisíveis e visíveis na sua criação. Deus criou tudo que existe. E o homem, ele teve acesso a essa criação e ele deveria entender que isso foi feito por Deus e buscar a Deus. Olhar assim e falar, não, tem algo a mais, tem algo além. Né? E aí o versículo diz que eles, tendo conhecido, não glorificaram. 1,21 aqui. Não o glorificaram, nem lhe deram graças. Ninguém glorificou a Deus. Eles viram a obra de Deus, mas não glorificaram a Deus. Deus se revelou através da sua revelação geral ali, né? Aquela revelação onde ele se mostra a toda a humanidade através da sua criação. E depois aqui no versículo 23 diz que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Ou seja, o homem ele começou, no lugar dele adorar o Deus incorruptível, o Deus criador de todas as coisas, ele começou a adorar a própria criatura. Né? Começou a adorar um bezerro, uma árvore, o sol, a lua. Então o homem ele começou a buscar e adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Então, a gente vê que não existe um homem sequer bom, né? Não existe um homem bom sequer, não há um justo, não há ninguém que busca a Deus. E Deus se revelou para o homem. E o homem não quis buscar a Deus da mesma forma. Juntando tudo isso, a gente vê o quê? Que as pessoas que não ouviram o Evangelho, elas tiveram sim a chance de descobrir algo por trás da criação. Ou seja, elas tiveram a chance de buscar a Deus. E não quiseram fazer isso. Então, elas serão julgadas e serão condenadas. Quem não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, quem não teve a oportunidade de ouvir a pregação da palavra, de ouvir sobre Jesus, infelizmente está condenado. Ela será julgada também pela sua própria consciência, porque a sua consciência acusava que ela estava fazendo algo errado. Então, a lei, né, para os gentios, a lei para as pessoas que não eram do meio ali, de Israel, é a lei da consciência. Ela tem na sua consciência o que é certo e o que é errado, e ela optou por fazer o que é errado. Ela teve acesso à criação de Deus para buscar a Deus e não fez isso, não buscou a Deus, não glorificou a Deus. Então não tem outra maneira de ser salvo, né, a não ser
indo a Deus por meio de Jesus Cristo, que é a revelação especial. Então, a revelação especial, que é Jesus, é a que salva. A revelação geral, ela deve conduzir o homem à sua revelação espiritual. Ela tem que ser um elo, ela vai ligar o homem, ela vai despertar a curiosidade do homem para que o homem busque a revelação especial, que é Jesus Cristo, que salva. Mas mesmo olhando para a revelação geral, para a criação divina, o homem não teve essa curiosidade de ir até Deus. Então ele se perdeu no meio dos seus pecados, né, e será condenado. Mesmo sem ter acesso ao Evangelho, ele será condenado e julgado, né, pela sua consciência, pela lei que estava no seu coração, na sua consciência. Então, daí a importância de nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, né, de levarmos o Evangelho até países que não têm acesso, não se pode pregar o Evangelho. A gente vê aí que tem muitos países que não pode ter Bíblia, né? A Coreia do Norte não pode ter Bíblia, alguns países muçulmanos, eu não me lembro o nome dos países agora, mas é proibido ter uma Bíblia lá, é proibido servir a Deus. Quem aceita Jesus como Salvador é preso, é morto, né? Não pode de jeito nenhum. E nós sabemos que a pessoa só será salva se ela crê em Cristo como único e suficiente Salvador. Até vou ler aqui a passagem, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, tu só serás salvo se tu crer em Jesus e confessar, né, com a sua boca. É a única forma de ser salvo, não tem outra forma, não tem outra maneira. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí depois ele fala, né, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no versículo 13, né, 10, 13. Aí vem aquela passagem, né, como pois invocarão se não, em quem não creram? Como é que eles vão invocar quem eles não conseguiram crer ainda? E como crerão naquele em quem não ouviram? Como é que vão crer em quem eles nunca ouviram falar de Jesus, vão crer em Jesus? E como ouvirão se não há quem pregue? E como eles vão ouvir se não tem alguém para pregar o Evangelho para eles? E como pregarão se não forem enviados? Como eles vão pregar se não enviar até essas pessoas? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Ou seja, coisas boas é o Evangelho, né? Nós temos que pregar o Evangelho. Muitas pessoas estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ter acesso ao Evangelho. E nós temos essa missão de levar a palavra, de pregar a palavra, para que elas possam ouvir falar de Jesus, para que elas possam conhecer a Jesus, para que elas possam crer em Jesus e serem salvas e um dia morar no céu conosco. Eu fico por aqui. Gostaria de falar para você acessar, né, o site ebdinfoco.com. Nesse site você vai ter acesso a um material exclusivo para a Escola Dominical, ao slide da Escola Dominical, ao comentário da revista e vídeos que vão te auxiliar na Escola Dominical. Né? Vídeos que vão te ajudar a dar uma aula melhor, né? A trazer algo novo para os seus alunos. Então, acesse o site ebdinfoco.com, né? Se inscreva lá no canal do YouTube e vamos continuar aí nessa caminhada que é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.